O momento, ele pede que a gente se agasalhe, mas o futuro pede que a gente se prepare para se agasalhar ainda mais. Amém? Então, que você tenha vindo nessa manhã, que eu tenha vindo nessa manhã, com um objetivo único, de adorar ao Deus Todo-Poderoso. A gente sempre fala aqui, eu já falei, nunca saia de casa para vir a uma reunião. Pô, eu vou que tem reunião hoje na igreja, a reunião começa às 9. Não, irmãos. Venha para prestar um culto a Deus todos os dias que você sair de casa. Um seu culto racional, um culto com racionalidade, sabedor de que aquele para quem você está prestando culto pode, deve e quer cuidar da sua vida da maneira mais especial que você precisa. Então, feche os seus olhos nesta manhã. Que o Espírito Santo comece já e continue trabalhando no seu coração e colocando no seu coração um propósito pelo qual você está nesta manhã na casa de Deus. Você veio cultuar ao Senhor com um propósito. Você veio cultuar ao Senhor com um objetivo. Você veio cultuar a Deus nesta manhã porque você, como eu, tem certeza de que o Deus que nós servimos não dorme, de que o Deus que nós servimos não tem preguiça, de que o Deus que nós servimos está pronto sim para cuidar de nós, para nos abençoar. E nesta manhã não será diferente. Nós iremos oferecer o nosso culto racional ao nosso Deus. E Ele, diante da sua magnitude, diante da sua grandeza, Ele se inclinará. Ele inclinará os ouvidos para o louvor que vai sair deste lugar, para as orações que irão sair deste lugar. Ele inclinará os teus olhos para ver você e te observar face a face. E Ele está perguntando para mim e para você nesta manhã: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Creia, queridos. Não tem frio, não tem verão, não tem chuva, não tem vento. Nada impede eu e você de prestarmos o nosso culto racional ao nosso Deus. E que esta seja a manhã, e que este seja o domingo, e que este seja o dia de prestarmos o nosso culto racional ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas. Aqueça as mãos, se movimente, porque o Senhor está pronto para receber o meu e o seu louvor nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Pastor Orlando. Aleluia, glórias a Deus. Vamos entregar nossa oferta de louvor ao Senhor nessa noite. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Entregue a Ele o seu louvor. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, porque eu estou aqui. Aleluia. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, porque eu, Senhor, estou aqui. Estou aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para te adorar. Aleluia.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece quando você levanta a tua voz em louvor a Ele. Apresenta a tua vida a Deus. Quero me apresentar a Ti, a Deus, te ofertar em louvor e entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, limitado pelo mar. Sabe todos os meus dias, da vida para a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Separou, me marcou no teu altar para servir.
exaltar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, e toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece, o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor te conhece. Os que são seus, Ele conhece a tua voz. ouve a voz sincera de um adorador. Ele marcou encontros com você. Separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor te separou para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluias. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. O teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir
desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar, bem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia. Uma só palavra do Senhor sobre a tua vida nessa noite. A tua vida vai mudar. Aleluia. Glórias a Deus. Receba a unção do Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer triunfar, meu irmão? Você quer triunfar? Então vamos repetir novamente esse cântico. Ele não é um cântico, ele é uma oração. Não tem luta que te faça temer. Não tem inferno que te faça retroceder. Porque você tem objetivo, meu irmão. Você tem objetivo. E o nosso objetivo é triunfar. O nosso objetivo é chegar diante do nosso Deus e receber a coroa da vitória. O nosso objetivo, meu irmão, é lutar sim, sem retroceder. Vamos cantar de novo, pastor Orlando? Vamos lá, meus queridos. Com todos os pulmões, como a gente costuma dizer, né? Aqueça o pulmão aí e vamos apresentar esse cântico que é uma oração ao nosso Deus. Amém, queridos? Quero sempre estar diante de Ti, do Teu altar. Declare que você quer estar sempre diante do altar de Deus. Declare isso. Pronto para sentir e receber o Teu poder. Olha isso, queridos. Pronto para sentir e receber o que Deus tem. Além do... Não fique só no altar. Rasgue o véu.
do Senhor para inimizar. A unção do Senhor, queridos, que nos permite levantar de manhã e encarar as dificuldades, mesmo os sabedores de lutas, mas com a unção do Senhor, nós nos tornamos imbatíveis diante das circunstâncias. Diante do Senhor, nós até perdemos uma ou outra batalha, mas eu quero te dizer, jamais iremos perder a guerra. Jamais iremos perder a guerra. Creia nisso. Creia nisso. Creia. Com a unção do Senhor, nós somos imbatíveis. Amém. Glória a Deus. Sério, né, irmãos? Essa semana nós tivemos aí uma semana nacional de combate à pedofilia e pouco se falou, né? Dia 18 de maio, muito pouco também. Eu falo por mim porque eu, inclusive, já me movimentei muito mais com relação a isso e também me acomodei. Mas a gente não pode parar, viu, queridos? A afronta, as ciladas, as armadilhas contra as nossas crianças são preparadas, infelizmente, todos os dias, várias, através de várias formas que a gente nem pode imaginar, né? Lá no celular, tá lá no iPad, tá lá na TV, tá lá no computador, tá na escola, tá na cabeça de um professor, muitas vezes de uma professora. Aquilo que as nossas crianças têm recebido. Se eu puder te dar uma dica, ou se eu puder te dar um aconselhamento como pai, é que não revise só a matemática ou só o português que o seu filho aprende na escola. Revise tudo o que ele ouviu na escola, desde o momento que ele chegou até a hora que ele foi embora. Porque subliminarmente, através de coisas que a gente não tem ideia, são incutidas na cabeça das nossas crianças. Coisas diabólicas, sérias demais. Amém? Então aprenda a revisar. O que a tia falou na escola hoje? O que a professora falou? O seu amiguinho falou tem alguma novidade, alguma coisa diferente? Algum brinquedo, algum livro? Algum desenho novo? Vamos tomar muito cuidado com isso. Amém, queridos? É muito sério. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer duas perguntas. Quem veio nesta manhã buscar a Deus com um interesse? 1, 2 interesses, 3 interesses. Quem veio buscar a Deus nesta manhã verdadeiramente com um propósito? Você pode mudar de ideia, não tem problema. Você tem direito de mudar de ideia. E eu vou falar sobre isso, sobre propósito e sobre interesse. E a gente vive num mundo, queridos, em que o que prevalece é o interesse. Né? Não foi o meu caso, mas eu conheço, e talvez você conheça muitos meninos, por exemplo, né, rapazes, que vêm à igreja com um interesse. Qual é? Ver se arruma uma namorada, ver se arruma um casamento, né? Aí aconteceu, você procura, cadê? E além dele vir por interesse, ele levou alguém que muito provavelmente tinha um propósito. Mas não voltaram, os dois não estão mais na igreja. Ele veio com um interesse e levou embora a moça. Aí você procura os dois, cadê? Não, o interesse dele era só arrumar uma namorada. E de repente estão só namorando, nem casaram ainda, mas já não estão mais na igreja. Existia só um interesse. Amém? Quem é que vai almoçar na casa da sogra aqui com propósito? Brincadeira, viu, irmãos? Você vai com propósito, você vai com interesse. Minha sogra cozinha bem, então eu vou almoçar lá hoje. Na nossa vida e nos dias em que vivemos, é muito sério isso. Eu quero, antes de dar sequência na mensagem, eu ia deixar para o final, mas nós temos uma visitante aqui, ninguém informou para a Carlinha, né? É a Andréia, né, Andréia? Depois do final do culto a gente faz uma homenagem especial para você, tá bom? Essa aqui vai ser só formal agora. É que estava aqui, eu me lembrei. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Essa é a casa de Deus e é a sua casa. Sinta-se à vontade aqui, tá bom? Sinta-se acolhida por nós e por Deus,
Tá bom? Deus te abençoe a você e aos seus filhos. Tá bom? E aquela tropa que eu vim com você ali, aquela cachorrada abençoada ali, que Deus abençoe também, viu? É bênção, que você continue cuidando deles. Tá bom? Então, queridos, nós vivemos num mundo que o interesse tem prevalecido. Por que o interesse prevalece? Porque depois que se conquista aquilo que quer, se joga fora e ninguém te procura mais. Eu vou citar um exemplo aqui, não quero me aprofundar nisso. Mas nós vamos chegar agora em outubro, em que os interesses estarão aflorados, né, irmãos? Qual é o interesse? É que você deposite lá o seu voto. E depois, quem sabe a gente se fale novamente daqui 4 anos. Porque o meu interesse já está tudo resolvido. E muitas vezes no meio desse interesse se apresenta até um propósito para mim e para você como cidadão. Mas depois esquecem disso. Não é verdade? É verdade. É muito sério isso. Eu falo às vezes em casa para minha esposa, na minha profissão, e talvez tenha mais pessoas aqui. Eu sou sim, com o passar do tempo foi mudando, né? Se colocou o nome de consultor, de uma série de coisas. Mas eu sou sim um vendedor. Quem é vendedor aí? Eu sou sim um vendedor, né? E Sandra, vamos ser sinceros, não dá uma bronca quando alguém diz assim para você, isso é papo de vendedor. Dá ou não dá? Que papo de vendedor o quê, irmãos? Não. Isso é papo de quem não tem compromisso com o cliente. Ó, estou fazendo... Mas é verdade. Eu falo só por mim, então eu só posso falar por mim, né? Às vezes eu estou em casa, é domingo, eu estou passeando, eu estava de férias em dezembro, eu atendi clientes, graças a Deus eu fiz negócio de férias. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com ele. E eu quero que ele também tenha compromisso comigo. Eu quero que ele volte depois, eu quero que ele me indique. Eu quero que ele fale bem de mim. Eu quero que ele diga, olha, pode falar lá com o Adriano. Ele vai te atender da melhor maneira possível. Pode ligar para ele que ele te dá retorno. Sabe aquele cliente que te procura? Muitas vezes ele só está interessado naquilo que você pode oferecer para ele naquele momento. Preço, um bom desconto, uma forma parcelada a longo prazo para ele pagar. Depois você procura ele... Quem é você, né? Como diz o Tiriri, quem é o senhor? Não te conheço. Interesse. Então resolveu a minha situação. Naquele momento está tudo certo. Depois, né? Quem sabe? E aí o vendedor sempre chega e liga para o cliente, olha, eu tenho uma novidade para você. Ele fala, mas quem é você mesmo? Como é que é seu nome? O que você vende? Mas é assim. Esse é o mundo que a gente vive. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã. O Deus que eu e você servimos tem tanto propósito na nossa vida, meu irmão. Tem tanto propósito, mas tem tanto propósito na nossa vida. Que desde o homem original que nós estávamos falando, Adão e Eva ali, né, pastora Dilson? A gente vai bater um papo com eles lá no céu sobre as pragas da terra. Que quando tudo parecia ter dado errado, Deus disse, eu não mudei o meu propósito. Continuou, chegou lá em Noé. Parece que tudo estava dando errado de novo. Deus disse, eu não mudei o meu propósito. Saiba, queridos, nós servimos a um Deus que tem propósitos na nossa vida. Propósitos. Ele não está interessado que eu venha de manhã e ofereça um louvor de faz de conta. Ele não está interessado que eu ofereça um jejum de faz de conta. Sabe aquele jejum para você chegar na igreja com um semblante baixo, com a bochecha lá dentro do céu da boca, sabe, com um olho fundo. Aí o irmão pergunta, nossa, o que você tem? Você fala, eu estou jejuando. Deus não está interessado nisso. Deus não quer nem saber disso. Deus não se interessa nisso, porque Ele tem propósito. Vamos para a palavra? Isaías capítulo 58.
Deus tem tanto propósito, que a casa de Jacó, irmãos, a casa de Jacó estava servindo a Deus daquele jeito, fazendo de conta. Tem um ditado que diz, me engana que eu gosto, mas Deus estava vendo tudo aquilo e estava dizendo, não me enganem, porque eu não estou gostando. E daí Deus levanta Isaías e fala para ele assim, vai lá, na casa de Jacó. Isaías 58, amém? Vamos lá? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem até, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas nossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia de aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas o teu próximo? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Até aqui. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. E eu apresento ela nesta manhã. Apresento a minha vida também nesta manhã. E que verdadeiramente o Senhor me use como um canal de transmissão, como um canal de repetição da tua palavra, para transmitir o seu anseio, o seu desejo, o seu objetivo nesta manhã, para as nossas vidas, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, incline os seus ouvidos para a palavra que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. E que todos não saiam daqui, e que todos saiam daqui cientes e conscientes daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor fala. No nome de Jesus, nos abençoe e seja conosco. Amém. Amém, queridos? Então o Senhor falou com o profeta Isaías e disse, vai lá e mostra para eles tudo o que eles têm feito diante de mim por interesse. Eles têm feito tudo isso por interesse, têm jejuado por interesse, têm praticado algum sacrifício por interesse, têm se apresentado diante de mim por interesse. Não tem propósito nenhum nisso. É tudo uma farsa, é tudo de faz de conta. É tudo uma mentira. E depois agem como se nada tivesse acontecido. Fazem de conta. Irmãos, Deus tem chacoalhado a igreja nesses últimos dias e tem dito para ela, quando é que vocês vão voltar a ser a verdadeira igreja que outrora foram lá no passado? Aquela igreja que vive como igreja, aquela igreja que divide, aquela igreja que compartilha, aquela igreja que se preocupa com o seu irmão, aquela igreja que se preocupa com a situação dos outros.
Não adianta nada você ostentar um templo maravilhoso, ostentar uma condição maravilhosa, num dia de frio como esse, de repente tem aquecedor até na cadeira. Mas e daí? Você está ali por interesse? Ou você está ali por um propósito? Eu não estou falando que pelo fato de você oferecer tudo isso, não quer dizer que não há propósito. Mas na maioria das vezes só há interesse mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa sobre interesse. Lá no Aurélio, depois você pode pesquisar, irmãos. Interesse. O interesse pode ser útil, pode ser vantajoso, de maneira moral, de maneira social, de maneira material. O interesse tende a buscar aquilo que traz vantagens e benefícios pessoais. O interesse, ele tende a buscar aquilo que chame a atenção. O interessado, ele quer chamar a atenção, ele quer fazer a diferença. O interessado, ele chega aqui na igreja e se apresenta, é um visitante, amém. Não é com você, viu, irmã? Misericórdia. Se apresenta, olha, eu faço isso. Eu estou me lembrando agora, e não vou citar nome, nós tivemos recentemente alguém que era músico e veio e tal, mas aí, irmão, se não for dado a ele uma oportunidade, ele não volta mais. O interesse dele não era em servir a Deus, não era em congregar com a gente, o interesse dele era ocupar um lugar que ele chamasse atenção. Cuidado com a sua vida. Você tem cedido lugar para interesses que têm chamado a atenção dos outros, ou você tem se preparado com um propósito para chamar a atenção de Deus? Eu quero te dizer uma coisa. O interesse tem começo, meio e fim, mas o propósito vai soar na eternidade, meu querido. O propósito vai ressoar lá na eternidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém quer confirmar o propósito aqui nesta manhã? Alguém quer confirmar o propósito nesta manhã? Não, irmão, ninguém quer morrer. Ninguém quer confirmar o propósito nesta manhã, porque você vai confirmar o propósito diante de Deus e vai dizer: eu venci, o meu propósito prevaleceu, eu estou recebendo a coroa da vitória, valeu a pena enfrentar todas aquelas situações, muitos interesses me foram oferecidos, mas o meu propósito prevaleceu. O meu e o seu propósito é sermos salvos, não tem outro, não existe outro. Sabe por que não existe outro? Porque Deus disse lá em Mateus: busque primeiro o meu reino e as demais coisas. Se por um acaso há algum interesse em demais coisas, deixe eles para lá, porque Deus cuida disso. Mas busque primeiro o reino dele. Busque primeiro o reino dele. Quando Deus diz todas as coisas, as demais coisas, Ele está falando: você pode ter algum interesse, mas deixe que eu cuide disso. Não contamine, irmão. Deus está falando: não contamine o seu coração com interesses. Não se desvie do propósito, Sandra, porque o interesse sobre a sua vida, eu sei, eu cuido, mas o propósito é seu. Você tem que buscar, você tem que conquistar. Não é de mão beijada, não, irmãos. Não pense que eu e você vamos chegar no céu por um acaso, por um acidente. Não pense que eu e você... E deixa eu te dizer mais uma coisa. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, Deus é fantástico, Deus é fabuloso, não tem sinônimo para falar de Deus. Mas Deus não terceiriza nada na minha e na sua vida. Deus não terceiriza, Ele age pessoalmente. Deus não manda ninguém. Deus não nomeia ninguém, é Ele mesmo. Quando o homem definitivamente caiu, e Deus se calou por um período de 400 anos,
Deus não abriu uma licitação, não. Deus não convocou algumas legiões de anjos lá. Vamos pegar a legião de Gabriel, de Miguel, e vamos fazer aqui uma licitação. E vamos montar uma licitação. Quem vai oferecer o melhor preço para descer na terra e resgatar o homem. Deus não terceiriza. Ele deu dele mesmo para que eu e você continuássemos no propósito dele. Deus não terceiriza. Deus não vai terceirizar nada na minha e na sua vida. É com Ele o negócio. É com Ele. Como é que a gente chega a Deus? Só há um caminho. Qual é esse caminho? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem desvio, não tem meio do caminho, não tem Uber, não tem avião, não tem táxi, não tem imagem, não tem ninguém. É Ele. Então fique firme no seu propósito. Deixe os seus interesses de lado. Marta e Maria, quando estavam com Jesus, uma estava interessada em estar aos pés do Senhor, de estar com Ele, e a outra estava preocupada com os afazeres da casa e ainda quis reclamar. Ei! É Jesus que está aqui nesta manhã. Deixe os seus interesses de lado e se apresente a Ele com propósito. Quando você abre os olhos pela manhã, querido, no que você pensa? Eu penso, estou vivo. Então eu tenho chance de começar tudo de novo. Isso é propósito. Porque o interesse, ele não acorda no outro dia, ele morre. Mas o propósito continua firme e convicto. Porque o autor e consumador da minha fé é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a casa de Jacó estava vivendo isso. Uma vida de interesses. Já tinham perdido o propósito. Mas Deus é Deus tão maravilhoso que falou: Isaías, vai lá. E não fala baixinho não. Grita, fala em alta voz para que eles entendam, para que eles escutem, para que eles venham perceber que o interesse deles não tem me agradado, o interesse deles não tem servido de nada para mim, mas eu quero que eles voltem com propósito. Por interesse. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, Caim foi lá e matou o seu irmão Abel. Por interesse. Porque Abel apresentou um sacrifício ao Senhor com um propósito de relacionamento com Deus, um propósito de: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu apresento? E ele apresentou a sua oferta. E o seu irmão, porque tinha interesses, porque Deus não se agradou, ele foi lá e se vingou e matou o irmão, porque ele tinha interesses. Mas Abel tinha propósito. Judas, por interesse, recebeu 30 moedas de prata. E interessado nas moedas de prata, fez o quê? Entregou a Jesus Cristo. Depois disso, ele perdeu a salvação, perdeu as moedas de prata, perdeu a vida, perdeu tudo. Interesse. Por interesse. Esse aqui, misericórdia, né? Esaú estava com tanta fome, mas com tanta fome, irmãos, que um prato de lentilha para ele serviu para entregar a primogenitura. Um prato de lentilha. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto vale o seu propósito diante de Deus? Ele tem preço, irmãos? Ele tem preço o seu propósito? Você negocia o seu propósito? Você negocia? Saiba que o diabo chegou um dia para Jesus Cristo e começou a negociar. Por interesse. Mas Jesus tinha propósito. O diabo ofereceu o reino. O diabo ofereceu o poder. O diabo ofereceu tudo. Mas Jesus estava convicto num propósito. E sabe quem era o propósito de Jesus? Eu e você. Nós somos o verdadeiro propósito de Jesus.
Agora eu pergunto para você, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Você tem vindo à igreja porque você vem à igreja? Você tem vindo à igreja porque, eu preciso rever os irmãos de domingo. Eu venho à igreja no domingo porque eu estou escalado para tocar, eu estou escalado para cantar. Irmãos, venha na igreja para renovar o seu propósito, que é a salvação sua, da sua família. Nós temos que ter vida com propósito, irmãos, porque vida por interesse, lá no inferno já tem um monte. Você quer ir para lá? Não. Então tenha propósito. Vamos deixar de ser interesseiro, interessado. Eu estou pensando aqui, eu percebi aí que vender produto de limpeza, rapaz, dá um dinheiro tão grande. Eu acho que eu vou montar uma concorrente da Pronel. O meu interesse é ser melhor que o pastor Nilson. Vou montar uma empresa aqui, eu estou interessado nesse negócio. Pastor Adilson cultiva flores lá, eu fui visitar ele, vi que ele cuida, é bonito. Rapaz, eu estou interessado em ser melhor do que ele. Eu vou montar um jardim aqui tão bonito e vou chamar ele só para ele ver como é que o meu é melhor do que o dele. Jogue no lixo esses seus interesses, meu irmão, porque isso não provém de Deus, não. Jogue no lixo esses seus interesses. O diabo também vivia como um anjo de luz. Ele já era destaque, mas o interesse dele era muito maior. Ele queria chegar na posição de Deus, e por isso ele está na posição que ele está, embaixo dos nossos pés. Cuidado com os seus interesses, ele pode te levar à ruína. Os seus interesses podem levar a um caminho sem volta. Mas o seu propósito, convicto e firme diante de Deus, vai te levar à vida eterna. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre propósito. Propósito, ele implica em tomada de decisão. O propósito, ele carece de um projeto, ele tem uma finalidade específica. O propósito, ele cria em nós um juízo. A gente começa a julgar e examinar tudo aquilo que a gente está colocando diante de Deus. O propósito implica em seriedade e em prudência. O interesseiro não está nem aí, ele não mede consequência, ele não quer nem saber. Ele quer, ele vai por interesse, ele não está nem aí. Ele não quer nem saber se ele vai deixar o amigo dele desempregado, um pai de família. Ele passa por cima, ele pisa em cima, ele conta mentira, ele inventa coisas. Mas o interesse dele é chegar no lugar do outro. Deus não quer saber disso. Deus quer saber que você tenha propósito. E vou te dizer mais uma coisa, meu querido. Não se preocupe com o interesseiro, porque o lugar dele é no lago de fogo de enxofre. Mas você com um propósito é no reino de Deus. O interesseiro semeia discórdia para alcançar o seu objetivo. Ele semeia discórdia, mentira. E como tem semeado, irmãos? Deus primeiro me deu esse texto que eu vou ler para vocês. E eu falei, não, Senhor, eu não é isso. E não é. E eu pensei que eu tinha escapado dele. Sabe, pastor Adilson? Eu tinha escapado dessa mensagem, não é? Mas no final Deus falou, é isso sim. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Eu vou dizer para vocês o que Deus quis dizer. Você que está em casa, preste muita atenção. Eu não estou falando direcionalmente, tá bom, queridos? Mas aconteceu. Aconteceu. Depois que a igreja descobriu que a internet pode transmitir os cultos ao vivo, tem gente que o lugar dele no sofá já está afundado, porque é o lugar dele lá. Mas Deus não quer isso não, tá bom? Deus não quer isso não. Se você tem propósito, vamos lá.
Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o que lá? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas amoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima o grande dia da volta de Jesus Cristo. Tem gente que está interessado em ficar em casa, porque está cômodo, porque o culto está sendo transmitido online, porque está lá, e ele lá, e ele... Irmãos, Deus quer você na igreja, congregando com os irmãos, adorando a Deus junto, participando Deus com Deus junto, aqui na Santa Ceia, junto. Deus quer nós aqui com um propósito para nos fortalecermos. E você está pensando só em ficar em casa, irmão? Não fica não. Vem para a igreja. Volta. Volta. Você está preocupado com o Covid ainda? Porque tem gente dizendo que a situação vai estar repreendida em nome de Jesus. As más notícias não vão parar de aparecer nunca, irmão. Mas é preciso que você mude de atitude e coloque o seu propósito em primeiro lugar. O Senhor está te esperando aqui. As pessoas abandonaram. As pessoas se esqueceram. Ah, eu tenho um motivo, né? O meu interesse em não ir à igreja é que eu não me contamine com o Covid. Tem outros que dizem assim, o meu interesse em não ir à igreja é porque eu vou encontrar lá o Ebinho. E sabe como é que é, né? Eu e o Ebinho, a gente não se bica muito bem. Está tudo errado, porque a gente não tem bico, né? Só estou exemplificando, irmãos. Sabe, meu interesse é que o pastor Alexandre, eu vou para a igreja, mas quando o pastor Alexandre resolver colocar umas cadeiras almofadadas, porque por ficar uma hora e meia sentado naquela cadeira de plástico dura, é ruim. Eu tenho interesse em ir à igreja quando Jesus voltou. E aí você vem para a igreja. E aí? Hã? Jesus voltou, irmão. Jesus voltou e você conseguiu. Você conseguiu. O seu interesse prevaleceu. Mas aqueles que tinham um propósito, que um dia você olhava para eles e dizia, não, estão fazendo o que lá, são tudo doido. Não estão mais. Já estão lá na glória. Você está esperando o quê? Hã? Nós vamos ter prova do Enem, né? Eu acho um barato, rapaz. Irmãos, toda a prova do Enem é a mesma coisa. O que acontece? O portão abre às 11 e fecha às 13, não sei. Rapaz, mas é gente vindo de avião, de jatinho, de motoca, de trem, de ônibus, correndo, de a pé e querendo entrar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu propósito não prevalecer, o seu interesse não vai te levar para o céu. O portão vai fechar antes do horário. Eu e você não vamos entrar, mas vamos ficar firmes no propósito. Tem Enem. Mas, gente do céu, a mídia fala, o jornal fala, a internet fala, o pai fala, a mãe fala. Ele sabe, ele leu. E ele chega atrasado. Ele chega atrasado. Você acha que ele tinha propósito? E aí vai entrevistar a abençoadinha, às vezes até chora, né? Ah, mas puxa vida, mas é o meu sonho, a faculdade. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Se você tem sonho, se é seu propósito, por que você não dormiu na porta do lugar que você ia fazer a prova? É incrível, irmãos, está frio, mas se vier uma banda famosa fazer show aqui no Brasil, dependendo do estádio de futebol, tem gente que leva a barraca, dorme lá 2, 3 dias antes, porque quer ser o primeiro a entrar, o primeiro a chegar. Você não quer ser o primeiro a chegar no céu? Tem gente que não, que eu acho que a cama estava muito melhor nessa manhã, nada contra quem estava dormindo. Mas glória a Deus que você ficou em casa no quentinho, que Jesus, por enquanto, ele não voltou. Pelo menos agora de manhã não voltou. Hã? Então, hoje de manhã você pode aproveitar, irmãos, mas terça tem uma oportunidade, quinta, domingo que vem, alto lá. Fique convicto no seu propósito.
Vamos falar um pouquinho sobre propósito. Um versículo muito lido que a gente lê, eu já preguei sobre isso, você já ouviu mensagem sobre isso? Lá em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, diz o quê? Muitos são os nossos sonhos, muitos são os nossos interesses, mas o que prevalece? É o propósito de Deus. Deus é tão sábio, Deus é... que Ele vê a gente sonhando, Ele vê a gente às vezes planejando, mas Ele fala, filho meu, é o meu propósito que tem que prevalecer na sua vida. É Ele que importa, é Ele que conta, é Ele que faz a diferença. Romanos 8, 28, Deus diz que nós somos chamados com um propósito. Deus não chamou eu e você simplesmente porque Ele estava interessado que eu e você fôssemos pregar a palavra dEle. Não, é propósito dEle, sabe por quê? Porque no final tem recompensa. No final tem recompensa. Aquele que vive por aí, pregando e falando por interesses, muitas vezes arrebanhando multidões. Sabe qual é o nome dele? Pai da mentira. Ele oferece um monte de coisa por interesse, mas para cumprir o propósito dele, que é ver as pessoas lá no inferno, perdendo a salvação. Mas o nosso Deus diz, não, eu te chamei com um propósito e eu te nomeei, eu te convoquei para que fostes e fizestes discípulo, para que pregasse o meu amor, a minha justiça. E para isso eu vou te dizer, eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu vou preparar um lugar especial para você. Deus tem propósito. Segundo Coríntios 5:5, além de nos criar com esse propósito, o Senhor nos prepara para esse propósito. Eu não estou lendo, eu só estou falando as partes do propósito no versículo, mas se você quiser anotar, lê em casa, é muito importante. Você quer entender sobre propósito? Efésios capítulo 1 fala muito sobre propósito, umas 5, 6, 7 vezes sobre propósito em Efésios 1. Capítulo 1 de Efésios. Efésios 1 diz assim, ó. Vamos ler Efésios 4:14? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 14. Amém? Está lá no telão? Tem alguém procurando ainda, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz o quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. O propósito de Deus, irmãos, é que eu e você não sejamos mais enganados por ninguém, que nós não sejamos levados de qualquer jeito para lá e para cá, como aquele boneco que fica em frente àquelas lojas de vento para lá e para cá. Não, o propósito de Deus é que a gente fique firme nele, que a gente foque nele, que a gente não se desvie nele, que a gente permaneça nele, que a gente continue crendo nele, que apesar do frio, que apesar da chuva, que apesar do desemprego, que apesar de todo mundo dizer que a coisa está difícil, que a situação ainda vai ficar pior, nós temos que continuar crendo em Deus. Perceba que a mídia dá uma notícia boa, mas ela põe uma vírgula e dá uma ruim, uma pior ainda. Ei! Deus não mudou o seu propósito. Ele continua firme e fiel no seu propósito. E nós, para que não aconteça isso que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 4, vamos permanecer firme, convicto. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó, nós fomos escolhidos com um propósito. Escolhidos com um propósito. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui.
Olha para o seu irmão e fala para ele: você foi escolhido. Olha para ele. Você foi escolhido. Ei, você foi escolhido. Alguma dona de casa aqui, hoje não se faz mais isso, alguma dona de casa já escolheu feijão? A minha esposa assim, não gosta de escolher feijão sempre. Por mais que ele seja limpinho, ela gosta de escolher, né? Por que você escolhe, irmãos? Porque você quer separar os bons. Você escolhe porque você quer separar os melhores. E eu não estou falando de tamanho, de estatura, de poder aquisitivo. Eu não estou falando disso. Deus escolhe lá no coração. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Porque Deus vê o coração. Deus está atento para a intenção que sai do seu coração. É intenção ou é propósito? Então ele escolhe, ele separa, ele prepara, ele comissiona, ele envia e ele capacita no envio. E ele diz: vai, porque eu sou o teu Deus, porque eu te capacito, porque eu vou preparar o melhor para que você possa alcançar o seu propósito. Tem gente reclamando que o desemprego está demais, que tem muito desemprego, que tá, mas o camarada não se mexe. Ele não atualiza o currículo. Ele não faz um curso. Ele não se relaciona. Ele não pergunta. Está difícil para quem? Se você sai na chuva sem guarda-chuva, quem é que vai se molhar? É você e mais quem tiver sem o guarda-chuva. Então saia na chuva sempre, com o guarda-chuva de Deus sobre a sua vida, sabendo que Ele é quem vai orientar você no seu propósito. Eu quero encerrar aqui. Dizendo para você, para mim e para você, qual é o verdadeiro propósito de Deus sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Sabe, irmãos, tem muita gente que vem à igreja interessado nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. O que Ele tem para me oferecer hoje, né? O que Jesus tem para me dar hoje, irmã Maria? O que será que Ele vai me dar hoje, né? Qual vai ser o sabor do bombom que Ele vai me dar hoje? E eu não mudo a minha convicção em dizer, irmãos, se Deus conhece o nosso coração, se Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, é onividente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Eu ouso e continuo crendo nisso. Aquilo que você precisa, o seu ato de dizer que vem receber, no meio do caminho Deus te entrega, irmão. Não precisa chegar aqui não. No meio do caminho Deus te entrega porque Ele conhece o teu coração e conhece a sua necessidade. Não precisa às vezes o pastor orar. No meio do louvor Deus libera a cura sobre a sua vida. Porque Ele te conhece, meu irmão. Ele conhece o seu propósito. Quando você chega ali na porta, o ato de um diácono te cumprimentar com a paz do Senhor, é ali que Deus começa a realizar o propósito dele na sua vida. Mas as pessoas às vezes chegam aqui na casa do Senhor, querem ficar no primeiro lugar aqui na frente, querem que o pastor esteja sempre olhando por ela. Ela começa a fazer uma carinha de quem está quase chorando, que está com uma necessidade imensa que seja orada por ela. Não é isso que Deus quer. Deus quer saber do seu coração. Você não é capacho para ficar se oferecendo, não. Deus sabe o seu coração. Ai, coitadinho, coitadinha. Todo mundo achou? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Para mim e para você. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino de luz. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode aplaudir o Senhor aí? Esse
é o propósito de Deus. Ele chama eu e você primeiro de geração. Geração dele, que nasceu nele. Essa geração é eleita nele. Nós somos um sacerdócio real. Você tem sido sacerdote real aí? Nós somos uma nação santa, santificada nele. Nós somos um povo adquirido a preço de sangue. Nós não custamos qualquer real, qualquer euro, nós custamos sangue. Nós não custamos libra esterlina. Nós não custamos ienes. Nós não custamos peso. Nós custamos sangue lavado. Para que nós venhamos anunciar as virtudes daquele que chamou eu e você, daquele que escolheu eu e você. Para onde, irmãos? Desse mundo de trevas, para onde? Para um reino de luz, para a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu mesmo? Então, meu irmão, eu quero dizer para você, interesse a gente pode entender como vontade, interesse a gente pode entender como desejo. Sabe o que você faz com tudo isso? Senhor, está aqui, os meus interesses e os meus desejos, mas eu quero que o teu propósito prevaleça na minha vida. Amém? Esse pernilongo veio com interesse, mas o propósito da Osana prevaleceu. Chega. Amém, queridos? É isso que nós temos que fazer. Pegue os seus interesses e dá licença, você me dá um tempinho, por favor, o seu lugar é lá. Mas o lugar aqui é lugar de propósito. Amém, queridos? Então eu vou fazer mais uma pergunta. Você quer confirmar o seu propósito? Eu quero, irmãos. Você quer confirmar o seu propósito? Você quer confirmar o propósito de Deus na sua vida? Então continue firme. Não ceda aos interesses. Continue firme. O pastor Alexandre pregou aqui sobre Neemias. Neemias tinha um propósito. E qual era o propósito de Neemias? Reconstruir os muros, deixar tudo pronto por amor a Deus, para a glória de Deus. Mas os interessados e os interesseiros vinham com propostas, vinham com um monte de coisa, mas diziam, eu não tenho tempo. Fale para os seus interesses e fale para o diabo, eu não tenho tempo para você, porque eu tenho um propósito. Fala para aquele teu pseudo amigo que está só na sua orelha, tentando te levar. Eu tenho propósito. Fala para aquele seu familiar e pensa que não, irmãos. Né, Osana? Fala para ele, eu tenho propósito. Você que está em casa, fale para você mesmo. Eu tenho propósito, que está lá em Hebreus 10, 25. Eu não quero mais ficar aqui só no interesse gostoso de receber a palavra na minha sala, mas eu quero estar na igreja congregando com os irmãos. Eu tenho propósito, você tem propósito. O interesse, irmãos, também vai ecoar na eternidade, mas não sei qual. O propósito convicto diante de Deus vai ecoar no dia de você receber a coroa da vida. Mas o seu interesse voltado apenas para as coisas que estão aqui, elas vão ecoar em uma outra eternidade. E eu vou te dizer, não adianta você levar a blusa para lá que você não vai precisar. E não adianta querer levar o ar-condicionado, porque também lá não vai funcionar. O que você escolhe? Os seus interesses ou o propósito? Fica de pé. O pessoal do louvor pode vir aqui. Fecha os teus olhos, meu irmão. Esse é o momento em que você, fechando os seus olhos, comece a reafirmar o seu verdadeiro propósito de estar na casa de Deus, servindo a Deus.
Reafirme o seu propósito e fale: Senhor, o meu propósito é continuar a te servir, não importa as circunstâncias. Eu sei, nós vamos cantar de novo esse cântico que diz: eu sei que lutas eu vou enfrentar, eu sei que batalhas eu vou enfrentar, mas eu não vou desistir. Eu não vou retroceder, eu não vou ceder 1 milímetro do meu propósito, porque o meu propósito é me encontrar com o meu Senhor na glória, é receber a minha coroa da vitória, é ouvir a seguinte frase: entra, servo fiel, para o gozo do teu Senhor, porque foste fiel no propósito. Porque não gastou tempo no meio do caminho com interesses fúteis? Porque não perdeu tempo no meio do caminho? Porque não desistiu? Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou num grande propósito, e eu não vou desistir. E Deus diz para mim e para você que Ele começou uma grande obra com um propósito na minha e na sua vida. E Ele diz que Ele não vai descansar, irmãos, enquanto não cumprir esse propósito, enquanto não terminar essa grande obra. Mas eu quero te dizer, meu querido, é preciso que eu e você também fiquemos firmes nesse propósito. Deus jamais desistiu de mim, de você, e jamais irá desistir. Mas muitas vezes no meio do caminho a gente tem se deixado levar por alguns interesses. Nós temos ficado às vezes inertes. Nós temos às vezes nos tornado alvos fáceis, porque a gente tem parado por interesse. A minha oração nesta manhã é que o Senhor verdadeiramente continue e nos ensine que desejo, vontade, Ele cuida, Ele realiza no tempo dEle, mas Ele quer que eu e você fiquemos firmes no nosso propósito, buscando primeiro o reino dEle, as coisas dEle, aquilo que Ele tem para nós, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna, onde não tem choro, onde não tem ranger de dente, onde não tem lamentação, onde não tem doença, onde não tem frio, onde não tem esquecimento. É lá que o Senhor nos espera. O maratonista percorre 40 e tantos quilômetros com um propósito. Eu me lembro de um maratonista brasileiro que seria medalha de ouro. Ele estava lá na frente, muito longe dos seus concorrentes, quando de repente alguém por interesse tentou bloquear o menino, entrou na frente dele, atrasou ele, mas ele poderia ter parado e falado: puxa vida, eu ia chegar em primeiro, eu seria o primeiro, eu ia receber a medalha de ouro, então eu não quero mais. Não, ele tinha um propósito que era chegar, e ele continuou, e ele chegou. E eu quero te dizer, as honras que ele recebeu foram maiores do que aquele que chegou em primeiro lugar. Deus está vendo a sua luta para vencer os interesses e ficar firme no propósito. Eu quero te dizer mais uma coisa: não importa o lugar que eu e você iremos chegar, importa que nós iremos chegar lá na glória com o nosso Deus. Por isso, nesta manhã, não se desvie do seu propósito. Amém? Pode estar frio. E daí? E daí? Eu me agasalho, eu me aqueço e venho congregar. Não faça como alguns que têm deixado isso de lado. Fique firme, continue firme, porque o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida para a glória dele. Amém? Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor? Apresente esse louvor ao Senhor, declarando novamente:
Você não quer ficar só perto do trono, você quer rasgar o véu, você quer entrar, você quer falar: Senhor, esse é o meu propósito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diante de ti, no teu altar. Adore ao Senhor, queridos. Pronto pra sentir e receber. Sinta o Senhor te entregando. Sinta o Senhor entregando dele nesta manhã para você, queridos. Além do véu. Vá além do véu. Vá. O Senhor te convida. Vá além do véu. Deixa o fluir dele sobre a tua vida nesta manhã. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Sempre pronto, Senhor. Sempre pronto. É verdade, Senhor. Em busca do propósito, Senhor. Nova unção. Canta, igreja. Adore ao Senhor, igreja. Profetizar E pegar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda. É uma só, queridos. É uma só. É uma palavra só. Você vai vencer. Você vai receber a coroa da vitória. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir com os interesses dele. Mas o propósito de Deus prevalece. Aleluia. Aleluia. Além do véu, eu quero estar bem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Esteja pronto para o propósito, meu irmão. Esteja pronto para o propósito de Deus. Renova, Senhor. Renova. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova mesmo, Senhor. Renova, unção. Renova, Senhor. Aleluia. Pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Eu encontro o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Irmãos, se o inimigo quiser te combater, se o inimigo quiser te combater, e ele quer nos combater todos os dias, mas não importa o que vou enfrentar, com a unção do Senhor imbatível nós seremos. Deixa o inimigo vir com interesses, deixa ele vir. É o propósito dele fazer isso, mas é o meu propósito ficar convictos naquilo que o meu Deus tem para a minha vida. Amém? E não tema o inimigo, não tema o inimigo, porque Deus renova a unção na sua vida todo dia, todo momento, para vencer o inimigo e alcançar o seu propósito. Amém? Aplauda o Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Nós vamos orar aqui. O pastor Alexandre vai começar. E começa nesse domingo uma oração, um momento de oração pela família. Se você trouxe uma foto, trouxe alguma peça de roupa, você pode colocar aqui. Se você não trouxe, já domingo que vem, já prepara e traga. Tá bom? Nós estamos começando hoje.
Tem alguma mãe aqui que não veio domingo passado e não recebeu a lembrança? Opa, tem duas, tem mais mãe? Tem, você recebeu? Então tem 3 mães, tem 4, tem 5. Tem lá para todo mundo, Rose? Tem mais mãe aí? Então vamos lá. Ah, recebendo? É retrasado. Eu tô sonhando, né, irmãos? Teve 2 domingos das mães, o retrasado e o passado. Eu tô sonhando aqui. Foi domingo retrasado. Então quem não recebeu o domingo passado, não se preocupe. Ninguém recebeu, tá? Foi só o retrasado. Amém? Levanta as mãos aí. A Carlinha vai levar lá. Eu acho que não é tudo isso, mas tudo bem, Carlinha. Vai que tem alguma mãe lá que resolveu não levantar. Levanta a mão aí, a Carlinha vai entregar para você. Irmãos, o pacotinho é pequenininho, mas é útil pra caramba, é muito bonito, viu? Amém? Mas alguém trouxe foto e peça de roupa da família aqui? Pastor Nilson. Pastor Nilson vai estar orando aqui nesse momento. Amém, queridos? Apresente sempre a sua família diante do altar. A sua família faz parte do seu propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Nossa família é o nosso maior bem. Amém? Nosso maior bem é a nossa família. O projeto de Deus é a família. E é o que o inimigo mais odeia, é a família. O inimigo tenta destruir a família de todas as maneiras. Como o pastor Adriano estava falando já hoje sobre as crianças. O projeto de Deus é que o homem constitui sua família e vão morar na glória. Só que o inimigo, como ele não tem projeto, como ele não tem propósito, ele fica tentando destruir o propósito de Deus na nossa vida, na nossa família. E nós precisamos aprender a combater isso aí, queridos. Eu sempre digo aqui, quando eu tenho a oportunidade de orar pelas crianças, né? Orem pelas suas crianças, pelos seus filhos, seus netos. Vigiem. Amém? Estenda suas mãos sobre essa mesa, queridos. Domingo que vem, aquele que não trouxe hoje, né? Traga semana que vem, como eu mesmo esqueci. Esqueci não, com esse negócio de celular. Você pega uma foto, tem um, não tem outro. Pega, né? As fotos antigas, né? Então tem que revelar uma foto com toda a família. Estenda suas mãos aqui, queridos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, essas fotos, esses objetos, essas roupas, ó Deus, que representa a família. E aqueles que não trouxeram, ó Deus, por algum motivo, ó Deus, nós dentro do nosso coração apresentamos a nossa família a Ti, Pai. Declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre a família, Senhor. Declaramos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, que alcance cada casa, cada lar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que todo projeto do inimigo, ó Deus, de destruir a família, caia por terra, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que a família é o nosso maior bem. E nós declaramos, ó Pai, que a família é o propósito do Senhor para o homem, Pai. Por isso nós nos apresentamos a Ti, ó Deus. As nossas famílias, ó Deus, representando as fotos, os objetos, as roupas, a nossa imagem no nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja bênção, que haja graça, que haja milagres, ó Deus, sobre a família, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós queremos se despedir de você que está em casa, que você tenha um domingo abençoado, mas que você se lembre de Hebreus 10, 25. Não se acomode em casa. Quando não der, quando não for possível, vai acontecer comigo também, vai acontecer talvez com os que estão aqui, mas não se acomode, não fique em casa. Venha congregar, venha para a igreja, venha sentir o calor do Espírito Santo aqui junto com a gente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo de graça no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos?